Eu fiz no secundário artes visuais, depois ahm, na licenciatura fiz artes plásticas intermédia na Escola Superior Artística do Porto, onde pronto, comecei mais no campo da pintura, do desenho, depois mais tarde da instalação, de vídeo, som. E nessa altura eu fiz um Erasmus na Academia de Belas Artes de Gdansk, na Polónia, durante 6 meses, e aí acabei também por experimentar outras coisas, principalmente no sentido de uma instalação que se começava a mover com diferentes corpos e a ativação de espaços públicos também. Sempre com caráter político, ora em torno da crise de refugiados que naquela altura estava a acontecer e a Polónia bastante xenofóbica, ou também sobre questões LGBT que eram muito importantes, ou de direitos da mulher, do aborto, porque havia nessa altura bastantes protestos em 2016, 17. Depois, mais tarde, voltei para Portugal, acabei a licenciatura e aí decidi que de facto precisava de outro contacto de novo com o exterior, que queria fazer mestrado. Então, mal acabei a licenciatura, mandei-me logo para a Goldsmiths, em Londres, onde fiz um mestrado, já não no campo das artes plásticas, mas mais na de performance making, no departamento de teatro e performance. Era um mestrado que na verdade eu estendi por 3 anos, porque depois também entrou a pandemia e o Covid, e também estava a trabalhar ao mesmo tempo. E aí foi quando, na verdade, comecei a interessar-me por temáticas de género na performance, também sobre questões do que seria uma performance radical. Também tive a minha primeira introdução ao Butô, à dança japonesa, e então também decidi incorporar isso mais na minha prática artística. E foi aí que eu depois criei o 7 quase 8 como performance final do curso. E entretanto ando bastante entre, às vezes, criar exposições, performances, vídeo, textos. É um pouco uma prática híbrida entre estas questões, em que também depois há uma mistura com uma pesquisa artística transfeminista. Sim, lá está, eu acho que o meu trabalho parte muito de uma questão conceptual e quando tinha aulas de História da Arte interessava-me bastante os inícios do século XX, em que de facto o artista desligou-se um pouco do meio e passou-se a entrar mais na questão do conceito e da ideia de que é que ele queria transpor para a obra. E então isso tem sido muito o meu tipo de pensamento, em que inicio através do que eu quero criar e depois mais tarde transmito isso para uma obra, independentemente do medium que ela é. Então, a 7 quase 8, eu comecei a pensá-la na verdade, um pouco quase desde o início do curso já vinha um pouco a estudar o que é que ia criar para o projeto final, porque alguns dos exercícios que nos propunham no curso eram mais limitados e a dissertação era aquela parte onde teria mais liberdade de fazer também o que quisesse e de realmente fazer uma grande pesquisa. E então eu já vinha desde o início de 2018 a pensar o que é que eu queria fazer, mas em 2020, de facto, com a pandemia, foi quando regressei a Portugal, de Londres, achando que pronto, vinha também umas férias, que depois se estenderam mais de meio ano, e, hum, e então aí eu tive algum tempo também para reflexionar e deixar o ritmo acelerado da cidade de Londres, de trabalho, faculdade, casa, alguns eventos também da correria. E então aí comecei realmente a voltar o meu pensamento também para sobre mim mesma, não é? Um, e a reflexionar sobre o que é que eu queria para mim enquanto pessoa e enquanto artista. E foi aí que eu também iniciei a minha transição enquanto pessoa trans, um, em que pronto, decidi também procurar ajuda médica para isso e psicológica, e então comecei este processo de transformação de mim mesma enquanto pessoa, que também
que também se ocorreu no campo artístico da minha prática. E então o 7 quase 8 parte desta instância de como é que eu posso transpor esta metamorfose para movimento, onde eu crio, através da cenografia, um lago em forma de 8, um espelho d'água do 8 barra infinito, em que eu começo num dos lados, com o corpo deitado, e há toda uma questão do corpo horizontal ser a posição da morte, e a partir daí, de certa forma, começo a fazer uma série de movimentos bastante lentos, que partem de bastantes momentos de escrita que tinha desenvolvido, e vou dando a nascer a mim própria, esta questão do renascimento, e depois da questão também de se levantar, do raising do corpo. E há também uma transição que é transposta fisicamente, em que eu caminho de um dos lagos para o outro. E é um momento em que também aparece uma aura em torno de mim, então também há esta questão do nome que escolhi para este projeto, que é o meu nome. E depois do outro lado há toda uma outra questão de metamorfose, de um vestido borboleta que me veste, na verdade, não sou eu que o visto, que ele desce, e depois a partir daí há um movimento giratório, quase como girar em torno de mim próprio e tornar-me num planeta, num universo, e aí os movimentos já se transformam e já são gestos maiores, mais etéreos, até pronto, há um momento final também de transformação que o público pode ver de um início da performance até ao final. Mas são momentos muito sublimes e muito simples e minimalistas através do qual eu vou contando a minha própria história, porque não há voz, não há texto, é só mesmo movimento. E a cenografia, a luz. Essa foi, por acaso, uma questão bastante importante, porque eu criei o projeto durante a pandemia, e então, quando estava nos estúdios da faculdade, havia um limite que eu sabia que só poderia ter 7 pessoas do público sentadas numa sala gigante, numa black box, e então logo isso foi um limite, e as pessoas tinham de estar sentadas também, porque eu inicialmente queria de facto criar um ecossistema em que as pessoas entrassem e andassem em torno do meu corpo. Contudo, mais tarde também me apercebi que seria interessante do facto da pessoa poder se sentar e de também dar-lhe a oportunidade de passar a ser uma espectadora ativa. E acho que isso também é um papel bastante interativo e de engagement com o público. Às vezes achamos que a interação tem de ser o público tocar no artista ou falar com o artista ou outras questões. E eu acho que o olhar também pode ser um papel importante de transmissão de conhecimento. Sim, porque na verdade eu não tive a oportunidade no final de mostrar o trabalho na faculdade, porque o festival acabou também por ser cancelado de novo por causa do Covid, e então eu na altura documentei audiovisualmente o trabalho e estava decidida que o queria mostrar também fora do universo académico, e então foi aí que eu procurei uma série de instituições ou às vezes espaços mais alternativos onde pudesse apresentar a peça, e foi aí que consegui parcerias com o Reino Unido, com diferentes cidades, Londres, Nottingham, Sheffield, Leeds, aqui em Portugal também entre Porto e Lisboa, e também em Estocolmo também consegui apresentar num festival, então foi uma série de apresentações que consegui fazer com este projeto que me satisfez bastante, no sentido em que pude não só partilhar a minha história na primeira pessoa, mas também ter um reconhecimento artístico por detrás disso.
Um, por acaso, recentemente acharam que eu tinha um pensamento muito negativo sobre 2023. Eu acho que não é negativo, é muitas das vezes crítico, e eu não deixo de estar à parte das situações que acontecem de guerra, de crise, de fome. E pronto, acho que nunca nos podemos esquecer disso. Contudo, eu de facto não deixo de ter esperança num futuro que seja mais inclusivo, democrático e igualitário para todas as pessoas, independentemente da etnia ou de género, da diversidade funcional, da origem. Então, eu acho que essa esperança está sempre em mim, e é por isso que eu também continuo a fazer trabalho, porque senão desistiria desde o início. Ora, muito obrigado. Obrigado, eu.